1985, nascia junto com o aeroporto de Guarulhos a Guarukop. Quase 40 anos atrás, ninguém poderia imaginar o vulto que o aeroporto tomaria, e menos ainda que ele sediaria a maior cooperativa de táxis da América Latina e uma das maiores do mundo. Quase 40 anos depois, muitos desafios enfrentados e tantas batalhas vencidas, somos referência absoluta de qualidade no transporte de passageiros e congregamos a elite dos motoristas brasileiros. Toda essa importância se deve, claro, à união de todos nós, cooperados, e ao trabalho duro de muita gente ao longo dessas 4 décadas. Mas um nome se destaca nesta história: Edmilson Americano. Em 1996, Americano assumiria a presidência da Guarukop para revolucionar sua história. Seria impossível, mesmo no longa-metragem, condensar todos os acontecimentos importantes desta trajetória, mas destacaremos nestes poucos minutos alguns momentos marcantes que ilustram a grandeza do legado deste gigante. Fila única, unificação das cooperativas. Até 1999, havia 2 cooperativas, a Copicab, dos táxis comuns, e a Guarukop, dos táxis especiais. Era uma verdadeira guerra. Mas depois de muitas idas e vindas, muitos conflitos, Americano conseguiu construir entendimento entre todas as partes e, a partir de então, estabeleceu-se a fila única, fortalecendo a categoria e disciplinando o atendimento. Balcão de atendimento. Antigamente, nosso posto de atendimento ficava num lugar de pouco acesso e visibilidade. Era um desejo dos cooperados que estivéssemos bem na saída dos terminais, na cara do gol. Mas ninguém poderia imaginar a luta que seria a negociação com a Infraero para conseguir o feito. Depois de mais de 2 anos, mais de 50 alterações dos projetos, finalmente teríamos a aprovação. Mas ainda restaria um desafio: remover a estátua de Franco Montoro que dá o nome ao aeroporto. Novamente, Americano precisaria usar toda a sua habilidade de negociação para, em meados de 2008, conseguirmos implantar nosso balcão de atendimento na posição estratégica onde está até hoje. Festas da Guarukop. Lutar é importante, mas a união das famílias também. Americano sempre se preocupou em criar um ambiente de amizade entre os cooperados, e para isso, promovia eventos memoráveis. As festas das crianças e as de fim de ano reuniam toda a família e a animação era certa. Mas o ponto alto eram as festas de aniversários. Com grandes atrações e produções muito esmeradas, eram aguardadas não só pelos cooperados, mas por toda a sociedade guarulhense. Em 2011, o ramo dos transportes teve muitas movimentações. Um conjunto de manobras de representantes do setor e alguns vereadores deixou dezenas de peroeiros sem condições de participar do processo licitatório que regularizaria o segmento na cidade. Apesar de todos os alertas de Americano sobre os problemas na redação do projeto e a forma como tudo estava sendo conduzido, a armadilha estava montada. E muitos foram prejudicados, para o benefício de alguns poucos. Diante das ameaças que haveria uma invasão de peroeiros no processo licitatório dos táxis, Americano corajosamente enfrentou sozinho os líderes dos peroeiros, diretamente na tribuna da Câmara, fazendo valer sua representatividade como vereador dos taxistas. Seu discurso entrou para a história.
gestão da ampliação do sistema de táxis na cidade. A cada época, surgiam vozes que achavam que sabiam o que era melhor para o atendimento no aeroporto. Várias foram as vezes em que algum grupo defendeu aumentos significativos no número de carros, evidentemente sem os devidos cálculos do que seria saudável para os taxistas. Americano sempre esteve atento e conseguiu equilibrar as coisas. Em 2010, antes que novos carros entrassem, foi feita uma escala com os carros das ruas para atender os horários de pico no aeroporto. Em 2012, Americano aprovou uma lei para que, através de um processo transparente e justo nunca visto no país, 133 taxistas das ruas da cidade fossem promovidos ao aeroporto para melhor atender a demanda e aproximadamente 200 novos alvarás fossem emitidos para motoristas prepostos no município de Guarulhos. Para que todo esse processo acontecesse, Americano precisou convencer o Ministério Público de que aquele era o melhor modelo para a concessão ser justa, o que conseguiu com muita habilidade. Para os novos motoristas da Guaracop, Americano criou o projeto QTA, Qualidade Total de Atendimento, que permitiu a todos os motoristas da cooperativa participarem de palestras com o renomado palestrante Alexandre Slivnik, que ministra treinamento sobre o padrão Disney de atendimento. O corredor é nosso. Em 2014, Americano capitaneou a campanha O Corredor é Nosso, angariando o apoio da opinião pública para reverter decisão do prefeito e da Câmara de São Paulo, que tentaram proibir a circulação de táxis nos corredores de ônibus. Frente Parlamentar e Abracon Táxi. Como grande articulador que é, Americano aglutinou cooperativas de táxis de todo o país, que, em função desta união, conseguiram dar início a uma frente parlamentar em Brasília, que coleciona ótimos resultados para a categoria, como a isenção do PIS/COFINS e a isenção do ISS para as empresas cooperativas ao longo de mais de 10 anos. Dessa união surgiu a Abracon Táxi, que seria decisiva nas grandes lutas que os taxistas de todo o país teriam dali para frente. Com especial olhar para a comunidade, principalmente as pessoas mais carentes, Americano coordenava anualmente os trabalhos sociais da Guaracop. Entre diversas ações, a distribuição de alimentos e de brinquedos para as comunidades mais carentes da cidade. 2015 foi um dos anos mais desafiadores para o segmento dos táxis no país, com a invasão dos aplicativos de passageiros em condições extremamente desleais. Antes mesmo da chegada da Uber no Brasil, Americano já orientava os cooperados da Guaracop que uma ameaça se aproximava e recomendava fortemente que os motoristas começassem a poupar para enfrentar tempos difíceis. Em abril de 2015, aconteceu no estádio do Pacaembu a primeira grande mobilização dos taxistas para enfrentar a chegada dos aplicativos, numa concorrência desleal frente à apatia do poder público. O movimento, encabeçado por Americano, já alertava para o sucateamento que anos depois se confirmou. Na época, as promessas eram de um serviço 5 estrelas, e o que vemos hoje é uma frota degradada, dirigida por amadores, sem responsabilidades e que ainda carece de uma regulamentação séria. Sob a liderança de Americano, o movimento foi conquistando espaço, sendo discutido nos parlamentos sempre com o objetivo de regulamentar o serviço. Ganhou força e chegou a todas as capitais e as principais cidades do Brasil, notadamente a capital Brasília, palco de mobilizações em que Americano conseguiu reunir taxistas de todos os estados do país. Americano foi a voz do táxi em diversas audiências públicas, junto às comissões formadas por deputados federais e também na Cajufa, onde esteve frente a frente com os juízes mais renomados de todo o país e o porta-voz da empresa de aplicativo. Americano representou a categoria ainda nas discussões no Congresso Nacional, junto a autoridades de todos os escalões, e também foi porta-voz em diversas entrevistas e matérias em toda a grande imprensa. O político conseguiu grandes feitos, como regimes de urgência para discussões e aprovações de projetos de interesse da categoria e articulações que foram reconhecidas até mesmo pelos adversários. Se não podemos dizer que ganhamos a batalha, é certo dizer que, contra todas as expectativas, conseguimos nos manter vivos, firmes e de pé,
E com o passar dos anos, fomos recuperando o espaço e voltamos a crescer. Sede própria. Em 2016, começava a construção da nova sede. Um sonho realizado. Com sua arquitetura moderna e imponente, o imóvel abriga confortavelmente todas as estruturas necessárias para o bom funcionamento da Guarucop. Finalmente, a cooperativa estava sediada em um prédio à altura de sua magnitude. Vale mencionar que não houve chamadas de capital para a obra e que quase 50% dos valores investidos foram obtidos através de patrocínio que Americano buscou junto ao Banco Bradesco. Como uma homenagem muito merecida, o edifício recebeu o nome de Edmilson Americano, após aprovação unânime em Assembleia em 2018. Em 2019, uma iniciativa de um vereador tentava implantar 500 novos carros ditos de luxo para operar no aeroporto. Embora o projeto de lei tenha sido aprovado, Americano conseguiu impedir a sua implementação, que seria um desastre para a categoria, através de negociações e trabalho de bastidores, até finalmente conseguir que a lei que disciplinaria a entrada dos novos carros fosse anulada. Imagine o caos durante a pandemia e pós-pandemia se a ideia tivesse saído do papel. Em 2020, o impensável aconteceu e colocou o mundo inteiro em estado de alerta: a pandemia do coronavírus. Foi certamente o movimento mais difícil de nossa história. Mesmo com a imensa carga de trabalho natural ao seu cargo de secretário de governo, Americano se desdobrou para estar presente em todos os momentos importantes para o gerenciamento da crise vivida pela Guarucop no período. Apoiou de todas as formas possíveis os cooperados e funcionários. Na época, conseguiu, junto ao Ministério do Trabalho e ao presidente Bolsonaro, que o auxílio taxista que o governo concedeu fosse estendido também aos /2 de todo o país. Criando espaços, investindo na formação e treinamento da categoria, defendendo nas mais diversas esferas do poder público, indo para a rua nas manifestações mais importantes, dando a cara, a tapa e o peito aos enfrentamentos mais diversos, articulando e reunindo as lideranças do táxi ao redor do Brasil, ou lutando contra o império dos aplicativos, Americano foi, ao longo desses quase 30 anos, a voz mais eloquente do táxi no país. Desde a Guarucop, a maior cooperativa de táxis da América Latina, dando uma contribuição gravada para sempre na história do transporte de passageiros e melhorando a qualidade da prestação de serviços, garantindo o trabalho para centenas de milhares de motoristas através da Abra com Táxi. Sem dúvidas, seu maior legado está na Guarucop, pela qual entregou sua vida para garantir que a cooperativa nunca deixasse seu lugar de destaque e pudesse continuar sendo um orgulho para todos nós. E por falar em orgulho, este é o sentimento que Americano sempre demonstra ao falar que é um dos nossos, esteja onde estiver. Em nome de cada cooperado que já passou por aqui e também em nome de todos os guarulhenses, congratulamos você, Americano, por sua biografia de lutas e vitórias, por seu exemplo e inspiração. E te agradecemos por ser para nós um farol e uma certeza de que nunca estivemos sozinhos, que sempre haveria uma força a lutar por nós. Desejamos a você toda a sorte, sucesso e felicidade. Que Deus abençoe muito você, sua família, que tanto ama, e todos os seus caminhos. Obrigado, Americano.